VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se! Essa é a nossa 28ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes, carregando e cadastrando unidades de medida para o Form. A meta de likes deste vídeo é de 60 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento deste canal. Reforçando que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. E aos sábados e domingos, os vídeos saem às 13 horas. Isso mesmo. Todos os dias é postado um vídeo aqui no canal. Sendo que de segunda a sexta, às 19 horas, sai um vídeo. E aos sábados e domingos, às 13 horas. Caso você não receba a notificação aí no seu e-mail, ou por conta da sua conta aí no YouTube, pode vir no canal nesses horários que terá um vídeo novo para você assistir. Um agradecimento aqui aos inscritos e, claro, aos nossos inscritos que é engajado no canal, certo? Que são sempre os que comentam nos nossos vídeos. Ao Juliano Inácio, onde ele faz referência à aula 26, ele escreve like marcado, aguardando a próxima aula. Muito obrigado pelo apoio, Juliano. Ao Mora Mais, que é o Ricardo Alberto, ele diz #replays. Ele faz referência aqui à nossa aula de número 25, certo? Este vídeo foi um dos melhores vídeos que já assisti. Aliás, todas as aulas que você tem postado são vídeos excelentes, mas esse vídeo foi mais do que excelente. Parabéns pelo vídeo passado. Muito obrigado por nos ensinar mais um pouco do seu conhecimento em VBA. Aguardando a próxima aula. Tamo juntos rumo às 4.000 horas. Então, muito obrigado, Ricardo Alberto. E realmente, a vocês que têm acompanhado os vídeos do canal, tanto a tabela ACE, certo? A tabela ACI, como esse vídeo replays, na minha opinião, foi um dos melhores vídeos, certo? Você não vai encontrar outro vídeo aí no YouTube com relação à função replays, num exemplo tão prático como foi utilizado no nosso vídeo, certo? Ao JR Aloysio, sempre presente com seus comentários, também eu agradeço do coração, certo? Ele diz, valeu por estar compartilhando seu conhecimento conosco. É difícil mesmo encontrar aulas como essa. E aqui ele faz referência também à videoaula de replays. Caso você não tenha assistido, assista. E ao Tony Everton, ele diz aqui, #4.000 horas, muito boa aula, Gleidson. Se for possível, acrescentar mais uma combo box com a data e hora do cadastro. E eu comentei sobre o comentário dele que vamos deixar isso para as nossas demais formas, certo? Já que quando ele fez referência aqui ao seu comentário, foi na nossa page, certo? De colaboradores, onde já concluímos. Então, a sugestão dele será colocada em prática, porém, mais para frente. E a você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Este é o arquivo que a gente vem programando, certo? Na aula de hoje vamos trabalhar com a guia configurações, certo? Aonde, na minha coluna B, vai me trazer a classificação das minhas medidas, certo? Por exemplo, quilo, unidade, o tipo de peso, certo? E vou fazer essa classificação direto do nosso form, cadastrando ela e fazendo o carregamento na nossa combo box, certo? Quando inicializa o nosso form ou quando a gente já faz um novo cadastro. E antes de começar o vídeo, eu quero mostrar um slide para vocês. Bom, esse slide representa o seguinte, pessoal. Vejam o número de views nos nossos últimos vídeos, certo? Da aula 20 até a aula 26. A aula 26 ainda não completou 24 horas de publicação, certo? Então, os 77 views aqui é aceitável. A minha meta é que no mínimo os vídeos alcancem 100 views, certo? Eu tenho estipulado 60 likes nos vídeos do canal. E observe que nessas videoaulas da aula 20 à aula 26, que eu trouxe apenas nesse slide, estão muito longe de alcançar essa meta, certo? E observe a quantidade de comentários em cada vídeo. Aqui tem 5, aqui 6, aqui teve um bom número, 16, e assim por diante, certo? E o que é que eu quero reforçar com vocês, pessoal? Os vídeos do canal só saem com o apoio de vocês. Se vocês estão gostando do conteúdo, dê o seu like e comente. Caso não, eu vou entender que o conteúdo não está agradando e vamos parar os vídeos sobre essa série e vamos passar para outra série, certo? Então o recado é esse. A você que tem compartilhado, a você que tem comentado, o meu muito obrigado. A você que tem aberto o vídeo e não tem deixado o seu gostei ou comentado, eu vou entender que a maioria que faz isso não está gostando do conteúdo. Então,
vou ter que pular para um outro conteúdo, beleza? Então bora pro vídeo. Então, como eu disse para vocês, aqui é o nosso form, certo? Que a gente vem trabalhando. Na aula 26, se eu não estiver enganado, ou 27, agora me foge a memória, foi feito a programação para a gente ter acesso à nossa guia entrada, certo? Que é essa nossa page com valor 5 aqui. E observe que não traz ainda valores da minha combo box, pois vou trazer de forma dinâmica, certo? Via código, não vou amarrar valores a ela. E também o meu usuário vai poder fazer os cadastros diretamente dela, caso não tenha os valores já pré-definidos, certo? Então como é que a gente faz isso? Sem mais delongas, vamos pressionar Alt mais F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Com o nosso Visual Basic Editor aberto, você sabe que pode vir na guia Exibir e clicar em Project Explorer. Ou simplesmente pode pressionar o atalho Ctrl mais R. E é o que eu fiz aqui, certo? Observe que já me abriu aqui meu Project. Estamos trabalhando sobre o FRM principal. Vou dar um duplo clique sobre ele e vou fechar agora meu Project. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou dar um duplo... Observe que vamos trabalhar com essa combo box aqui, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ela. Clique em propriedades. Observe que o nome foi dado a ela. É a CMB classificação entrada, certo? Já vou aproveitar aqui e vou copiar o nome dela. Vou dar o Ctrl C e vou dar um duplo clique aqui no meu form. Fecha aqui minha janela de propriedades. Observe que eu caí aqui dentro do evento initialize dele, certo? Aqui abaixo do endsub, vou fazer o seguinte. Vou subir aqui no topo, certo? Vou subir um pouquinho mais aqui. E vou dar um espaçamento apenas para focar nessa rotina que estamos criando, certo? Agora sim, somente com ela na tela, vamos criar nossa rotina. Lembre-se que para criar uma rotina eu tenho que colocar o sub para o VBA entender que é uma rotina, certo? Então eu coloco o sub e coloco o nome da rotina que eu vou criar aqui. No caso, vou chamar ela de carrega classificação. Observe que eu sempre coloco as primeiras letras como maiúsculas, certo? Como já tenho dito, é de praxe, certo? É uma boa rotina para quem programa. Pois assim, caso digite de forma errada no seu código, fica visualmente fácil de detectar se foi digitado de forma correta ou não, certo? Então vamos lá. Essa rotina que eu estou criando aqui, uma sub, certo? Observe que eu coloquei sub, coloquei o nome dela, coloquei um underline e coloquei o outro nome, certo? São duas palavras. Não posso deixar espaçamento ou teria que deixar tudo junto, certo? Após fazer isso, eu dou um enter e o VBA já entende que é uma sub, coloco o parênteses para mim e já dá o end sub, certo? Tudo isso ele faz de forma automática. Então, o que é que primeiramente eu vou fazer aqui? Lembre-se que eu já declarei uma variável chamada W fora desta rotina, certo? Ela está dentro deste módulo, porém lá no topo, certo? Ou seja, posso manipular ela em qualquer rotina deste módulo, beleza? Então, já entendido isso, vou colocar setW, vou setar a minha variável W, que eu já disse para vocês que eu declarei fora desse procedimento, e vou dizer o quê? Que ela é igual a nossa sheets, qual é o valor da minha guia, certo? Observe que vou abrir aqui o Exibir, Project Explorer, e a minha guia configurações, ela tem um valor de 5, certo? Observe, ó, plan 5. Se eu vim aqui no VBA, perdão, aqui no nosso Excel, observe que essa guia aqui, ó, configurações, certo? Vou deixar aqui ambas as janelas abertas, certo? Só para a gente poder trabalhar de uma forma melhor. Acabei saindo da rotina, vou voltar para elas. Vou só subir um pouco aqui. E aqui retornei à rotina, beleza? E vamos lá. Observe que a gente viu aqui no Project, ó, que ela refere-se ao valor 5, certo? É a nossa plan 5. Então eu vou botar o valor 5 aqui entre parênteses. Lembre-se que eu fazendo isso, eu não estou amarrando o nome da minha guia ao meu código, certo? Ou seja, se meu usuário mudar o nome aqui, não terei problema de manutenção com o código, pois aqui atribui o valor, e esse valor ele não muda, certo? Mesmo que eu exclua a guia, as outras guias após ela, certo? Ou antes dela, o valor da minha guia não muda, certo? Contanto que eu não exclua ela, claro, eu não terei problemas com manutenção de código. Então vamos lá, eu estou setando a minha variável W, estou dizendo que ela é o mesmo valor que a minha sheet 5, certo? Então a partir desse momento o VBA entende que W é o mesmo que sheet 5, que é a guia configurações.
Entendido isso, eu vou setar ela, perdão, eu vou selecioná-la, já está setada, né, com esse comando aqui acima, e agora estou selecionando ela, certo? Após selecionar ela, lembre-se que é necessário que eu a selecione, porque se eu não fizer isso, na hora que ele estiver processando, eu estiver com outra guia no momento aberta, ele vai puxar os dados da guia errada, viu? Beleza? E eu vou dizer que a minha variável linha começa com o valor de 2, pois a minha primeira linha preenchida aqui é a linha 1, certo? Pois meus valores vão começar a ser puxados a partir da linha 2. A nossa variável linha vai ter o valor de 2, pois a minha primeira linha é o nosso cabeçalho, certo? Então eu desconsidero e começo a pegar os valores a partir da linha que me interessa, que no caso é a partir da linha 2. Por isso eu atribuo o valor 2 a ela. Lembre-se que a nossa variável linha também já declarei nesse mesmo procedimento, certo? Aliás, nesse mesmo módulo, porém fora desse procedimento. Por isso o VBA aqui reconheceu e já deixou a primeira letra da minha variável como maiúsculo. Lembre-se que, se eu tiver dúvidas, basta você selecionar a variável, clica sobre ela, seleciona, clica sobre ela na indefinição e ele vai mostrar aqui, ó, linha do tipo integer e W do tipo worksheet, certo? Duas variáveis que eu estou trabalhando nesse procedimento que estão fora do procedimento, porém, posso manipular elas dentro desse mesmo módulo em qualquer procedimento, certo? Pois não estão amarradas a nenhum procedimento. Vou clicar em última posição e vou retornar para ela, ó. Entendido isso, vou fazer o quê? Vou colocar o nome do meu objeto. Lembre-se que eu copiei, já está copiado de memória, certo? É o CMB classificação entrada, ponto, clear. Ou seja, antes de fazer um carregamento de valores para ele, primeiramente eu vou fazer a limpeza, certo? Porque se eu não fizer isso, ele sempre vai trazer o resto, certo? Do último filtro que ele fez, beleza? Então sempre é necessário primeiro fazer uma limpeza e depois a gente faz o carregamento dos valores. Entendido isso, eu vou colocar o nosso velho it, W, assim vou poupar código e vou colocar a nossa estrutura do until. Do until cells, eu posso botar aqui tanto cells como posso botar o ponto, certo? Fica aí à vontade. Boto o ponto cells, coloco a minha variável linha que inicia a parte de 2 e observe que eu tenho a coluna A e a coluna B. O meu CMB classificação vai puxar os dados da coluna B, certo? Então por isso que aqui eu vou colocar, ele me pede o valor da coluna e eu vou informar que é a coluna 2. Porque se eu informar a coluna 1, ele vai puxar os dados da coluna A. Então, como eu quero que ele puxe os dados da coluna B, por isso que eu estou informando o valor 2. Porém, a variável linha inicia a partir da linha 2, certo? Porém, linha 2, coluna B, certo? Então, ele vai ignorar esses valores aqui, porque eu estou informando que é a coluna B, que eu quero que ele puxe os valores. Beleza? Então, eu vou fechar meu parênteses e vou colocar igual aspas duplas, certo? Ou seja, o do until quer dizer faça até quando meu ponto cells, ou seja, as minhas células da minha linha, da coluna 2, seja igual a vazio. Enquanto não for igual a vazio, ele vai percorrendo até a última célula preenchida, certo? Enquanto ele for procurando, ele vai adicionando esses valores. Quando ele encontrar a célula vazia, ele para a sua varredura. E qual é a propriedade que eu utilizo para fazer a adição desses valores da minha base para o meu objeto? O add item, certo? Então, como é que eu utilizo ele? Coloco o nome do meu objeto, que é o nosso CMB classificação underline entrada, coloco a propriedade add item dele e coloco aqui o valor que eu quero puxar, certo? O valor que eu quero puxar está onde? Abro parênteses. Aliás, não tem necessidade de eu abrir parênteses, boto o meu ponto cells. Informo. Agora sim, abro o meu parênteses, informo que é a minha variável linha, a partir da minha, na realidade, na minha coluna 2. Vou incrementar aqui com a minha variável linha, igual a ela própria, mais 1, certo? Lembre-se que se eu não fizer isso, eu vou ficar preso num loop infinito, certo? Pois o meu valor nunca vai passar do meu valor 2, certo? Ele não vai descer para a próxima linha se eu não incrementar a minha variável linha. E se eu não fizer isso, eu vou ficar preso no loop infinito e meu programa provavelmente vai parar tudo, certo? Vai travar. E eu coloco o nosso end with para fechar a nossa estrutura. Eu estou tentando ser mais breve porque já estamos na aula, se não estiver enganado, 28, certo? E já vimos esse conteúdo para a nossa guia colaboradores. E lá eu expliquei com mais detalhes. Mas só por cima, vamos entender o seguinte.
eu setei a minha variável W ao valor da minha x5, que é a minha x configurações, certo? A partir do momento que eu setei, o VBA entende que W é o mesmo que x5, que é a nossa guia configurações. Aqui eu selecionei a minha guia, porque se eu não fizer isso, no momento da execução do código, se eu tiver em outra guia, ele vai puxar os dados da outra guia, certo? Então, primeiramente, antes de executar as linhas abaixo, eu tenho que selecionar o objeto que eu quero, que no caso é a nossa x configurações. Aqui eu defini que minha variável linha vai iniciar do valor 2, pois o meu cabeçalho é a minha linha 1 e eu não quero esse valor, certo? Se eu colocar esse valor, obviamente esse valor classificação, que é o texto do meu cabeçalho aqui, vai aparecer dentro da minha combo box. Isso eu não quero, eu quero a partir da linha 2. Por isso eu coloquei aqui o 2. Antes dele fazer ele carregar os valores para dentro da minha combo box, é necessário sempre que eu faça primeiro uma limpeza, certo? Pois se eu não fizer isso, ele sempre vai trazer valores repetidos. Com a nossa estrutura with, que facilita muito o nosso código, eu estou dizendo o quê? Com W. Quem é W? Nossas x configurações. Então, a partir desse momento, onde eu coloque um ponto, o VBA vai entender que eu estou querendo trabalhar com as propriedades do W, que é a nossa guia configurações, certo? Então, a estrutura with nos ajuda muito na economia de código. Então, o nosso do until, quer dizer, faça até quando minhas cells da variável linha, da coluna 2, que é a coluna B, onde eu estou fazendo a procura, seja igual a vazio. Enquanto ele não for vazio, ele vai percorrendo de linha a linha, certo? E esses valores que ele vai encontrando, ele vai adicionando para a minha combo box, através da linha abaixo aqui, ó, a combo box, né? Nossa CMB, classificação, entrada, ponto add item. Através da propriedade add item, como o próprio nome já sugere, está adicionando o item, a minha combo box, certo? E quais são os itens que está adicionando? Os itens que tiver nas minhas cells, que é nas minhas células, da minha variável linha, da coluna B, certo? Que é a coluna 2. E com a minha variável linha igual a linha mais 1, esse incremento, o VBA vai conseguir partir da linha 2, partir para a linha 3 e assim por diante, enquanto tiver valores. Se eu não fizer isso, eu vou ficar preso no loop infinito, porque minha variável linha vai começar de 2 e nunca vai passar para 3, pois o valor não foi atribuído a ela, certo? E eu vou ficar preso no loop infinito e ele vai travar o meu programa. Vou copiar esta rotina aqui, ó, dou Ctrl C nela, FM principal, dou um duplo clique aqui no meu form e posso colocar essa rotina tanto aqui, ó, vou colocar aqui abaixo, vou utilizar o call para chamar a rotina, como poderia colocar aqui também, ó, no nosso entrada, certo? Aí fica a critério de vocês. Vamos executar sem colocar aqui no entrada para ver o que acontece. Vou clicar em entrada, que é o nosso botão que redireciona para esta guia, e observe que ele me trouxe aqui apenas a unidade de medida quilos, certo? Como eu disse para vocês, ele começa a partir da linha 2, e a única linha preenchida a partir da linha 2 é só o quilo, certo? Se eu vim aqui digitar manualmente unidades, ou seja, o produto foi em unidade, claro que não vai trazer aqui, ó. Se eu fechar o form e reabri-lo, se eu for lá em entrada, ele vai trazer, certo? Porém, não quero adicionar valores na minha base desta forma. Quero adicionar valores a partir de um botão, certo? Como fizemos para a guia colaboradores. Se você recorda, vou aqui na guia colaboradores, e esse tem uma programação, certo? Na guia colaboradores, porém no setor. Se o setor não está aqui na base, se eu coloco um novo setor e clico nesse botãozinho, ele adiciona esse setor à minha base. Se o meu usuário tentar cadastrar um mesmo setor que já existe, ele não vai permitir. E se tentar cadastrar um valor vazio na combo box, ele também não permite. Então, sabendo disso, que eu já fiz toda essa programação dentro desse botão aqui, ó, basta eu dar um duplo clique sobre ele, copiar toda a sua programação, com exceção do carrega setor, certo? Pois não vou querer carregar aqui o setor, vou querer carregar a classificação. Então, dou Ctrl C para agilizar mais aqui. Vou dar um duplo clique agora. Primeiramente vou na nossa guia entradas e vou dar um duplo clique agora neste botãozinho. Primeiramente vou mostrar o nome dele. Se chama btn, underline, adicionar, underline, classificação, underline, entrada. Eu tenho costume de sempre colocar um nome já bem sugestivo ao botão, mesmo que eu digite muito, certo? Como eu vou digitar isso apenas uma vez, não tem problema. E observe que todos os objetos que eu atribuí aqui a essa page, eu sempre coloquei entrada no final para que eu saiba que eles pertencem a essa guia, certo?
pois vamos trabalhar com vários objetos basicamente com o mesmo nome. Porém, o VBA não permite nomes ambíguos. Ou seja, vou ter que colocar uma diferenciação entre os nomes. E eu utilizei aqui o nome entrada para me saber que eu estou trabalhando com os objetos da guia entrada, certo? Então, somente por isso. Vou dar um duplo clique nele agora. Observe que não tem nenhuma rotina por trás dele. Vou colar a rotina que eu dei o Ctrl C naquela linha de comando e vou pressionar aqui o Ctrl V. Lembre-se que essa linha de comando aqui, ela está ativando o nosso arquivo. Isso é essencial, pois se eu estiver utilizando este arquivo com outro arquivo aberto, e eu não tiver essa linha de comando, e eu tiver outro banco de dados por trás do meu form, quando ele estiver aberto, e eu tentar cadastrar algo novo nele, obviamente ele vai cadastrar, porém numa base errada, certo? De outro arquivo. Então essa linha de comando me garante que na hora que eu executar a minha ação, a primeira coisa que ele vai fazer é ativar o meu banco de dados correto. Aqui não é a guia, aqui é o arquivo, certo? Ele vai ativar o arquivo correto. Com essa linha de comando aqui, eu estou setando novamente o arquivo. E com a linha de comando aqui abaixo, obviamente eu estou selecionando o valor desta guia, certo? Só um detalhe aqui, vou colocar w.select, certo? Pois eu quero selecionar essa guia. E um detalhe muito importante, aqui está sheet ranger, que é o nosso intervalo, a1.select. Isso quer dizer o quê? Ele está selecionando a célula A1, certo? E a célula A1 é a célula do setor. E como eu não quero cadastrar valores na coluna A, eu quero cadastrar os valores aí na coluna B. Então, aqui eu vou mudar de A para B, certo? Muito importante isso, certo? Se você não fizer isso, quando você clicar lá no incluir, ele vai acabar incluindo na coluna A unidade de medida. E eu quero que a unidade de medida inclua na coluna B, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui B1. Vou tentar aqui arrastar este sigilado do VBA aqui para o lado, só para a gente ficar aqui junto do nosso banco de dados. E observe aqui que o nome do setor ainda é o nome do objeto que eu copiei a rotina, certo? Então vamos alterar aqui o nome do objeto. Coloco o meu MI para me auxiliar, ponto, CMB, classificação entrada, ó. E o resto é a mesma coisa, aqui eu não mudo nada. Aqui ele diz que o campo está vazio, certo? Ou seja, ele está verificando se o texto da propriedade de texto desse objeto está vazio, ou seja, se o usuário está com o campo vazio e clicar no cadastrar, no adicionar item, ele não vai permitir, certo? Pois ele verificou que está vazio e vai emitir essa mensagem, ó. E com o nosso exit sub, ele para a execução desse código. Caso essa condição seja falsa, eu tenho informações no campo, ele vai passar para a próxima estrutura aqui, ó. Do while, faça até quando minha active cell.value seja diferente de vazio, ou seja, ele vai percorrer a minha base até encontrar um valor diferente de vazio, certo? Enquanto ele não fizer isso, claro, ele vai percorrendo. Quando ele achar a próxima célula vazia, ele vai parar e vai cadastrar nessa célula vazia, beleza? Então é o seguinte, aqui ó, o setor que você está tentando cadastrar já é existente. Essa frase aqui eu vou mudar, certo? Aqui no caso eu vou dizer o quê? A unidade de medida que você está, vou botar aqui, que você está tentando cadastrar já é existente. Aí tem um VBA crítico aqui, certo? Beleza? E coloquei o exit sub, vou fechar, vou ampliar aqui para ficar melhor. E o exit sub me garante que a estrutura vai parar aqui. Ou seja, se ele verificar que eu estou tentando cadastrar um valor, certo? Que já possui, ele vai me emitir essa mensagem. Ele não vai permitir que eu cadastre valores duplicados na minha base, certo? Pois eu só posso ter uma unidade de medida com o mesmo nome, claro, certo? Caso essa condição não seja verdadeira e essa também não seja, obviamente ele vai passar para a próxima linha, que é essa, ó. Active cell, ou seja, a minha célula ativa, ponto offset. O offset quer dizer deslocar. Vai deslocar o quê? Uma célula, perdão, uma linha e 0 coluna, certo? No meu caso aqui, tá perfeito, certo? Aqui eu não vou mudar. Pois eu não vou mudar, por quê? Porque eu amarrei o valor aqui à coluna B, certo? Se eu não tivesse feito isso, eu ia ter que fazer aqui o deslocamento para duas colunas, certo? Se eu tivesse deixado A1 aqui no caso. Então ele vai deslocar uma coluna, perdão, uma linha e nem uma coluna, e vai selecionar ela. Para quê? Para que na célula que ele tenha deslocado, que é a próxima célula a receber o valor,
que é a nossa Active Cell, vai receber o valor que estiver aonde? No meu objeto mi.cmb, classificação entrada, certo? E vou atribuir a propriedade .text. E aqui vou fazer a limpeza do meu objeto, ó. Vou colocar, na realidade não vou limpar ele, vou colocar ele com o valor -1, que é o valor para ele ficar vazio, certo? mi.cmb, classificação entrada, .listDex -1. Vamos testar. Observe que eu só tenho a unidade de medida classificação, na minha coluna classificação, eu só tenho a unidade de medida quilo, e por aí eu vou querer cadastrar, por exemplo, a unidade de medida aqui no caso, vamos botar quilo para ver o que acontece. Vou botar kg, vou tentar adicionar ela e ele permitiu, certo? Vamos ter que depois fazer uma verificação Vamos ter que fazer uma verificação mais acentuada, certo? Para que ele não permita que eu cadastre com o mesmo nome, certo? E aqui ele já permitiu. Vamos botar um outro nome diferente. Por exemplo, unidade. Ou seja, o meu produto é em unidade. Vou clicar no mais e observe que ele cadastrou lá, ó. Se eu colocar, por exemplo, em centena, o meu material é em centena, eu pago em centena, clicar no mais, ele permite. Em milheiro, ele vai permitir, certo? O óbvio é que ele não permita que eu tente cadastrar o mesmo material com o mesmo nome. Vou colocar aqui unidade e ele está permitindo, certo? Essa verificação aqui, vou tentar aqui voltar ao código. Essa verificação aqui que ele está fazendo, ó, já viu o erro aqui, certo? Observe que ele está verificando se o valor é o mesmo valor do CMB setor. E no caso, meu CMB setor não é o objeto que eu quero. Eu quero que ele verifique no meu mi.cmb, classificação entrada, certo? Vou executar aqui. E vamos ver, ó, claro que o que eu já cadastrei repetido, não tem o que eu fazer aqui por enquanto, certo? Então eu vou apagar manualmente ele, os valores repetidos. E observe que vou arrastar aqui. Vou clicar em entrada e observe o seguinte. Tenho agora a unidade quilo, unidade, centena e milheiro. E não tem nenhum valor repetido. Vou tentar colocar um valor repetido propositalmente. Por exemplo, centena. Observe que conforme eu já digitei, ele reconheceu que já tem na minha base e não permitiu, certo? Observe que aqui já está repetido, pois eu não fechei o form e atualizei, certo? Vou abrir aqui novamente o form. Vou clicar em entrada e observe que agora não aparecem os valores repetidos. Por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, a unidade de medida centena. Observe que eu já digitando, ele já reconheceu que existe e por isso me autocompletou. Vou clicar no mais e observe que ele não vai permitir, que é o correto, certo? Ele só estava permitindo porque eu não tinha trocado o nome do objeto correspondente, já que tínhamos copiado essa rotina de outro objeto e não tinha mudado aqui dentro deste, certo? Por isso ele não vai permitir, ó. Se eu tentar botar aqui uma unidade de medida, deixa eu ver aqui. Aqui já temos quilo, unidade, centena, milheiro. Vamos botar aqui, por exemplo, a unidade pá, certo? Só um exemplo aqui. Se eu clicar em mais, ele cadastrou, beleza. Se eu vir aqui, ele não trouxe. O correto é que ele traga, certo? Então vamos ver por que ele não trouxe. Você sabe o porquê? Já lhe digo. Eu tenho que colocar, quando ele fizer o cadastro, ele tem que carregar novamente os valores da minha combo box, certo? Então eu tenho que colocar o nosso call para chamar a rotina. E se eu não me engano, se chama classificação. O nome da nossa rotina que a gente criou. Na realidade não é classificação, ó. Tanto é que as minhas letras aqui, eu digitei tudo maiúsculo, não ficou as demais minúsculas, só a primeira maiúscula, certo? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Vou aqui, usei form, só para agilizar. Observe que o nome da minha rotina é carrega classificação, certo? Vou dar o Ctrl C. Vou tentar aqui clicar em última posição para ver se ele me retorna. Retornou, ó. Vou colar aqui. E observe que é muito importante eu digitar a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, certo? Por eu ter feito isso, eu sempre segui essa prática. Quando eu digitei aqui classificação, não lembrava que tinha o carrega antes. Quando eu vi tudo maiúsculo, eu vi logo, de cara eu vi logo que eu não digitei. Ou eu digitei a palavra errada, ou eu digitei uma palavra que não existia, certo? Então por isso que ele não ficou as primeiras letras maiúsculas e as demais minúsculas. Porém, de cara eu já vi que não estava certo, certo? Então, agora vai funcionar. Tanto é que se eu vim agora aqui, ó, entrada, na nossa como box, observe que eu tenho os mesmos valores que está aqui na minha base. Por exemplo, aqui pá,
eu já tenho a unidade medida unidade, centena, milheiro, pá, quilo. Confesso que nisso eu não sou bom, certo? Eu tô pensando aqui no nome, mas me foge. Vamos botar aqui dezena, certo? Vamos ver o que acontece. Observe que eu não tenho dezena na minha combo box, ó, nem lá no meu banco de dados. Botar dezena. Vou clicar aqui no nosso mais, que quer dizer incluir, certo? Observe que ele cadastrou lá. Vamos ver o que acontece aqui na nossa combo box, já está lá, ó, dezena. Então, tá perfeita a nossa rotina, certo? No próximo vídeo, provavelmente, vamos trazer a rotina para eu colocar a referência colaborador e já aparecer aqui a foto e os dados dele, certo? Então, até o próximo vídeo. Marque aquele seu amigo que quer aprender a programar. E falou!